Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Modern Barber School, a sua escola para barbeiro. E vamos seguindo aqui nesse nosso módulo de encantamento de clientes. A gente já recepcionou o nosso cliente, a gente já entrevistou o nosso cliente, agora a gente vai mapear o nosso cliente. Como assim mapear o nosso cliente? Vem comigo para dentro dessa aula que você vai entender o que eu estou falando. Então, o que eu quis dizer com mapear? Nós vamos entender de fato como é o nosso cliente para personalizar o atendimento para ele. Afinal de contas, atendimento ao público se torna complexo porque lidamos com pessoas e pessoas são diferentes umas das outras. Não é verdade? Você é diferente de mim, eu sou diferente de você, eu sou diferente dos outros. Cada pessoa é uma pessoa. Não tem como você ter um script e seguir ele fielmente para atender a todos. Até tem, só que aí fica muito robótico, não fica muito legal, você não cria conexão com o seu cliente do jeito que a gente está querendo aqui, ok? Porque não ficará natural e você poderá acabar perdendo o cliente por ter tentado replicar algo. Vamos humanizar nosso processo ao máximo, não ser um robô repetindo coisas a todos os clientes. Isso traz mais conexão e confiabilidade por parte do seu cliente e isso gera mais confiança e até abre espaço para vendas e indicações. Nós teremos clientes que gostam de conversar sobre qualquer coisa e teremos também clientes que gostam de conversar sobre áreas que dominam ou que eles fazem bem. Clientes que não gostam de conversar, que só querem cortar o cabelo e ir embora logo. E você tem que entender, você tem que mapear esse cliente para você não ser o chato de galocha, né? E nós precisamos criar uma conexão com todos esses clientes. Afinal de contas, todos eles são importantes para nós. Até com um cliente que não gosta de conversar, você consegue criar conexão. E ele se torna um cliente fiel seu. Eu tinha um cliente que o bicho não gostava de falar de jeito nenhum. Eu tinha minha barbearia e eu fiquei lá por 3 anos e meio. Ele começou a cortar, eu tinha acho que 2 meses de barbearia lá aberta. E esses 3 anos e meio que eu fiquei lá, ele cortava todo santo mês, só comigo, só comigo. E ele não gostava de conversar. Mas por que ele continuou cortando comigo? Porque eu entendi que ele não gostava de conversar e eu não conversava com ele. Eu não ficava enchendo o saco dele. Eu não ficava perturbando ele. Eu respeitava o jeito dele e entregava o serviço da maneira que ele gostava. Então você entendeu como eu consegui criar uma conexão entre mim e o cliente que não gosta de conversar, até um cliente que não gosta de conversar, você consegue criar conexão. Por isso você tem que saber mapear. E agora a gente vai entender certinho como que a gente faz para mapear o nosso cliente. Então no meu método de mapeamento de cliente, eu começo sempre com 3 perguntas para identificar o tipo de cliente que eu estou atendendo. Esse será o único momento que a gente vai repetir alguma coisa para todos os clientes. Então assim, depois dessas 3, a gente não vai repetir, a gente vai modelar depois das 3 perguntas, ok? Então o cliente chegou, ele teve a primeira impressão muito boa, sentou na cadeira, você entrevistou ele, entendeu tudo o que ele quer e agora vai começar o corte ou a barba. E aí, o que você fala para ele? Então você vai fazer essas 3 perguntas. Primeira vez aí conosco? E como conheceu a barbearia? Mora aqui perto? São as 3 perguntas. Ficou branco aí no slide, eu não sei por que ele ficou branco, ele não estava assim. Mas vocês creio que estão conseguindo ver. Então a primeira pergunta é, primeira vez aí conosco? Então se é a primeira vez dele, claro, né? Você não vai usar isso para um cliente que já veio. E como que ele conheceu a barbearia? E se ele mora perto da barbearia? Então, só pela forma dessas respostas, 3 respostinhas básicas, você consegue mapear o seu cliente. Você consegue ver se ele gosta de conversar ou não. Então, por exemplo, se ele responder apenas dizendo sim ou não de maneira seca, você já identificou que ele é aquele cliente que quer ficar quieto. Ele não quer conversar. Que você perguntou, ele só te respondeu, seco.
Ah, primeira vez que corta aí com a gente? Sim. Mora aí perto? Sim. Como conheceu a gente? Passando aqui na frente. Seco, não quer conversar, ó. Toca o barco, corta o cabelo, quietinho. Faz até um pouquinho mais rápido, com uma qualidade excelente, que esse cliente é seu. Talvez ele tá vindo para sua barbearia porque na última o cara tentou ficar conversando com ele e ele não quer. E ok, ele não querer, ok, sem problema nenhum. E não seja o chato, né? Então deixa esse cara, faz o que você tem que fazer, o que ele tá te pagando e bola para frente. Mas agora, se ao responder ele der sequência no que ele tá falando, aí é um indício. Então assim, por exemplo, mora aqui perto? Sim, pegando reto a rua da barbearia, 2 quadras para frente, você vira à esquerda. Cara, ele discorreu, ele te explicou, ele te mostrou onde ele mora. Aí você já tem um sinal positivo que esse cliente se interessa em conversar. Você está entendendo que você está mapeando mesmo esse cliente? Você está entendendo qual é a intenção que você vai ter que gerar nele? Então, se o seu cliente responde de forma ríspida, seca, sem muita importância, toca o barco, não seja chato e boa. Agora, se você pergunta uma coisa simples, que é se ele mora perto da barbearia, ele te diz exatamente onde ele mora, esse cara gosta de conversar. Esse cara vai gostar que você converse com ele. Então você tem que aprender a mapear o seu cliente e sentir quando você deve ir por um lado ou por outro. Vai fazer total diferença para você conseguir fidelizar os seus clientes. Aí você está se perguntando, tá, mapeei, entendi que o cara gosta de conversar, e o que eu vou conversar com esse cara? Aí é papo para outra aula. Mas faça isso, identifique seu cliente, mapeie ele, entenda o que aquele cliente quer, que é sucesso. Então, vai estar esse material aqui disponibilizado para vocês aqui embaixo dessa aula, e eu aguardo vocês nas próximas aulas do módulo. Tamo junto!